sentido de não ter desistido dele. Eu tô chorando. Não era assim que a gente queria fazer o vídeo. Ah, o amor. Esse vídeo é pra você que tá suspirando, que vai assistir Diário de uma Paixão no cinema pela 10ª vez. Mas esse vídeo também é pra você que tá nesse mood aqui. Me ama? Eu amo ele. A gente só ama Deus, gosta dele, gosta dele. É nesse clima que nós vamos julgar o relacionamento dos outros. Eu sou Ana Avlis e hoje eu vou fazer uma tier list desde a elite até os piores casais da cultura pop. Vamos lá? Nossa tier list aqui, ela é totalmente adaptada, é pura gambiarra, tá? É a nossa tier list e ela está dividida em 4 categorias. Primeira categoria, endgame, aquele casal que nada é maior que eles, nada acima deles. Essa é a categoria do endgame. Autoexplicativo, na verdade. A segunda categoria é o funciona, aquele casal que não é perfeito, mas que tá junto, se dão bem, eles funcionam, né? A própria palavra já diz. A terceira categoria é mereciam mais, aquele casal que por algum motivo merecia mais, seja pelo roteiro, seja pelas ações de um deles, merecia mais. A última categoria é dívida de jogo, né? Aquele casal presta pra nada, só foi desperdício de tempo, de tela, de dinheiro, de roteiro. Talvez a gente seja um pouco polêmica, porque eu tenho que encontrar justificativa para eles se encaixarem em cada categoria. O primeiro casal é um casal que, quando você pensa casal de cultura pop, é a primeira coisa que você pensa. Esse é um casal que brilha, literalmente, porque essa é a pele do matador, Bella. This is the skin of a killer, Bella. Bella e Edward Cullen. Estou pensando muitos pensamentos. Eu colocaria Bella e Edward no funciona. Vou dizer porque eles funcionam e eu vou dizer porque que eles não estão no endgame. Eu acho que as pessoas julgam muito mal esse casal, elas são muito injustas, principalmente com o Edward. Eu ainda vou fazer um vídeo só sobre isso, só explicando do porquê o Edward, ele não tinha ciúmes da Bella, ele tinha problemas com o Jacob, e eu vou explicar por quê. Se você lê os livros de Crepúsculo, você sabe que no clã dos lobos, eles não se controlam quando eles se transformam. Tanto que o líder deles, Sam, machuca o rosto da namorada quando ele se transforma, porque ele não consegue se controlar, então ela tem um rasgão na cara dela. O Edward sabe o perigo que os lobos representam, do mesmo jeito que o Jacob sabe o perigo que os vampiros representam. É isso que eles sabem um do outro, por isso que eles são inimigos naturais. Depois que a Bella vira vampira, o Edward tá nem aí, ele vai, minha filha, seja feliz. Ele não é super protetor porque ele não confia na Bella, porque ele não consegue deixar ela em paz, ter um minuto de sossego, não. Ele só é assim com o Jacob. Só que como o filme tenta criar esse triângulo amoroso que não existe, e todo mundo fica tendo o pensamento injusto do Edward, sendo que o Edward, muito pelo contrário, ele é muito compreensivo quando a Bella beija o Jacob, porque, enfim, tá naquela situação ali de que ele ameaça se jogar. Ele entende ela, depois que eles se casam, ele deixa ela livre, solta, leve, porque ele não tem mais preocupação, tipo, ela é vampira agora, ela pode se defender. Mas porque eles não são endgame. Pra uma ficção adolescente, o filme, ele não soube dosar a mão em muitas questões, até porque tem a cena em que o Edward abandona a Bella, não importa por quais motivos. Ele terminou e ele deixou ela, ele abandonou ela, tá? A gente não passa pano pra isso. Se uma pessoa tá com você, ele abandona, não tem pano que passar pro Edward, por mais perfeito que ele seja. O segundo casal, gente, é o Peeta e a Katniss. Não precisa nem falar, né? O fato deles serem endgame já representa bastante, né? O próprio nome do filme, né? Eles são o final do jogo, o final dos Jogos Vorazes. Eu vejo muita gente falando que foi um final de conto de fadas irreal, não era o que a Katniss escolheria de verdade. Se você prestar atenção no início do filme, que ela fala, eu nunca vou casar, eu nunca vou ter filhos, é por causa do que ela tá passando ali no governo do Snow. O fato da Katniss aceitar ter filhos, se casar, significa que ela finalmente vive num mundo tranquilo, que tem paz, ela vive num mundo com paz. No mundo que ela finalmente se sente segura,
para viver essas coisas que antes ela não sentia. O relacionamento deles simboliza tanta coisa. Eles encontram lá um no outro, encontram sentido e a paz no meio daquela guerra. O Peeta era a paz da Katniss no meio da cabeça dela, que vivia num turbilhão. A Katniss, ela vivia armada, né? Ela vivia com a guarda armada. E o Peeta, ele era a calmaria dela. Nada mais justo do que eles serem endgame, porque eles realmente significam isso. O fim do jogo. O fim dos Jogos Vorazes. O amor encontrou a paz e acabou a guerra. Real. Vamos falar de um casal da Netflix? Lara Dean e Peter, nosso Noah Centineo, né? Porque eu tava refletindo sobre esse casal ultimamente. Não sobre eles, mas sobre o Peter, que eu acho que o Peter e a Lara Dean, eles funcionam, tá? Eles vão pra categoria do funcionam. Eles funcionam porque eles foram amadurecendo ao longo dos filmes. Eles não são perfeitos, não são endgame, por quê? A gente teve vários momentos, desde o primeiro filme, teve John, eu acho que é Ambrose o nome dele. A Lara Dean fica escondendo ele como se ela tivesse tendo alguma coisa para esconder. Eles têm muitas falhas de comunicação, mas isso é pelo amadurecimento, que é normal. Promise, I am not going to break your heart. No primeiro filme, tem toda a questão do Peter com a Genevieve, que eles vivem aquele relacionamento que é de mentira, mas ele ainda é muito ligado com a ex dele. Eles funcionam, mas isso não quer dizer que é ruim. Eles funcionam porque eles estão amadurecendo o relacionamento deles até que eles vão chegar no endgame. É assim que funciona na vida, né? Quando você está disposto, você funciona para chegar no endgame, para chegar aqui, na elite. Eu estava refletindo no filme esses dias e eu comecei a pensar em como, às vezes, a gente é vítima e é vilão das histórias das pessoas. A gente assistiu o filme na perspectiva da Lara Dean. Ela é a protagonista e ele é o interesse amoroso dela e eles dão certo no final. Se você olhar bem, tem uma parte que me chamou muita atenção, que no primeiro filme ele fala, a Genevieve, ela gosta muito de bilhetes, ela pedia muito para eu fazer recados para ela. Eu vou fazer para você porque ela vai ver e ela vai ficar com ciúme, porque eu nunca fiz para ela. Ela sempre quis. Ficou me perguntando, por que ele não fazia? É porque ele não queria? Era só porque ele não queria fazer, mas ele podia. Do mesmo jeito que ele se esforçou para fazer isso, para fazer ciúmes para ela. Certos filmes, quando mostram o interesse amoroso de uma pessoa para a protagonista, ele passa essa mensagem pra gente do que é a vida real. De que, às vezes, aquela pessoa não é errada. Ela só não é certa para você. O Peter, ele não era certo pra Genevieve. Ele não era o namorado certo pra ela. Ele era o namorado certo pra Lara Dean. Porque ele não estava disposto a fazer o relacionamento deles dar certo. Did you know about this? Mas... Me lembrei de outro casal, que é a Gisele e o Robert, de Encantada, que é muito parecido nesse sentido, porque Robert namora Nancy por 5 anos. 5 anos é muito tempo. E aí, quando ele encontra a Gisele, de repente ele sabe, ele faz coisas que ele nunca fez antes. Ela era certa pra ele. Mas ele foi o vilão da história da Nancy. Porque quando a Nancy encontrou o Edward, o príncipe dela, levou ela pra casar e eles casaram no mesmo dia, porque era daquilo que ela precisava. Mas isso não significa que ele não foi um canalha com ela. Ele foi o vilão da história dela. Minha cabeça explodiu assim, meu Deus! Por conta disso, o Robert e a Gisele funcionam, porque eles foram feitos um pro outro. Por mais que eles tenham começado de um jeito que ele teve meio que ser vilão da história da Nancy, ele e a Gisele funcionam muito. É uma das partes mais lindas do filme de Encantada. O fato dele ser amargurado, muito realista, e ela ser encantada. Ela encontrou um mundo perfeito, um mundo encantado nele, que estava no mundo real. Acho que eu falei isso no meu vídeo de Encantada, que tá aqui. Aparecer aqui na tela para você assistir depois que você assistir esse vídeo, tá? Eu tô de olho em você. Eu tô muito criteriosa com o Endgame, né? Meu Deus, eu nem estou me reconhecendo. Você assistiu muito provavelmente na sua adolescência Brilhante Victoria. E você lembra do casal Beck e Jade. Beck e Jade, não tenho a menor dúvida, tá? Eles são dívida de jogo. Pra mim, eles são dívida de jogo. Meu Deus, quando você assiste mais velho, você vê o quanto o Beck é um idiota. Jade é pintada como a vilã,
como a ciumenta, sendo que ele traz pra escola um monte de menina no carro dele. E parece que ele gosta de ver ela com raiva, ela com ciúme, dela insegura. Depois que a gente cresce, a gente vê o quanto o relacionamento deles era problemático. Eu sei que eles eram adolescentes e que eles não sabiam lidar com as emoções, que talvez aquela frase, né? Eu fiz o melhor que eu podia com a sabedoria que a minha idade me permitiu. É uma frase que você tem que levar pra sua vida, inclusive. Pensamento do dia. It doesn't matter. Não tem um revival de Brilhante Victoria. Se tivesse, eu queria ver como é que eles iam abordar esse relacionamento. Mas como não temos, vamos trabalhar com o que temos. O relacionamento do Beck e da Jade é dívida de jogo. A Jade, ela merecia coisa muito melhor. Ela estava insegura por uma pessoa que não era tudo isso. O fato dele se sentir tão confiante com os ciúmes dela e com a segurança dela, parecia que ele era. Finalmente os refrescos, né? Vamos para um casal que é Endgame, com certeza, que é o casal de Diário de uma Paixão, o Noah e a Ellie. Esse casal é Endgame no nível, tanto pela progressão da história, a história deles é muito linda, pelo contexto todo, inclusive vai ter spoilers aqui de Diário de uma Paixão, caso você nunca tenha assistido. Eu sei que é um filme antigo e não existe spoiler para filme antigo, mas caso você não tenha assistido... No, don't do me any favors. No, I want to. Say it again. I want to know you. O filme é sobre o Noah e a Ellie, que eles se conhecem na juventude, mas os pais dela não querem que a Ellie fique com o Noah, que é praticamente sem futuro, ele não teria estabilidade para dar para ela, futuro que os pais dela almejavam para ela. Eles precisam se separar, eles passam 5 anos separados, faz faculdade, ela fica noiva, inclusive do Edward, de encantada, ela fica noiva dele. Ela lembrou do Noah, aí ela vai lá, eles se reencontram, ele escreveu uma carta todo dia durante 1 ano para ela, e a mãe dela não deixou chegar nela, dizendo que ele sim amava ela, que ele não tinha desistido dela. Pela perda, pelo amadurecimento, se passaram 5 anos, eles não eram mais as mesmas pessoas da juventude. Aquele amor amadureceu. E aí ela voltou. Yes, they did. You want to dance with me? Eu acho que eu sou tapada mesmo, porque quando começou o filme e eu vi um senhorzinho contando uma história de amor para uma senhorinha, num lugar assim muito aberto, muito parecendo uma clínica, eu pensei, tá bom. Eu não tinha percebido que eram eles mais velhos. Aí a gente descobre que é Diário de uma Paixão porque ela tem Alzheimer na velhice. Ele conta a história deles todo dia para ela por um momento se lembrar dele. Foi da juventude até a velhice, eles se amaram. É um dos filmes mais lindos que eu já vi, que você se desidrata todinho. Se você não se desidrata assistindo esse filme, você tá morto por dentro. Eu super recomendo que você assista. E esse filme me lembra de outro casal que também é Endgame. Olha aí, estamos progredindo. Que é da série Bridgerton. Na verdade, é do spin-off da Rainha Charlotte, que é a Rainha Charlotte e o Rei George, né? A Queen Charlotte. Que casal maravilhoso. Tudo que ele faz por ela. Eles brigam muito, mas eles não brigam um com o outro. Brigam os dois contra o problema. Eles parecem muito expansivos, né? Que eles brigam direto, mas não é aquela briga que deixa o casal problemático. Aquela briga de nós estamos lutando pela gente. A gente tá lutando pelo nosso relacionamento. E eu não vou desistir de você. I want to fight with you. Fight with me. Fight for me. Eles não desistem um do outro. Tudo o que ele faz, mesmo sem entender o que ele tem, ele luta não por ele. Eu já tô chorando. Mas ele luta para poder ser uma pessoa melhor para ela. Eles não entendem o que ele tem, mas eles não desistem um do outro. E a coisa mais linda, uma cena que me quebra, é a cena que eles estão debaixo da cama, e mescla que aparece eles jovens e eles mais velhos. E aí ele fala, você não pulou o muro. A gente, é um negócio que me quebra. Tanto Diário de uma Paixão quanto isso daqui são muito sensível. É trama de doença no sentido de a pessoa tá viva, mas é como se ela não tivesse com você. Doenças como Alzheimer, como aqui que ele perde o controle, que ele não lembra quem ele é, ele não consegue ser ele mesmo. Ama aquela pessoa que tá ali, mas ela não tá. Mas ela não desiste dessa pessoa, ela continua amando ele assim mesmo. Por um momento ele lembra dela e vale a pena. Ela encontra o sentido de não ter desistido dele. Eu tô chorando.
Não era assim que a gente queria fazer o vídeo. Não tem como eles não serem endgame, sabe? Ele é aquele casal modelo, aquele casal que é assim, lágrimas e choros depois. Vamos continuar em Bridgerton. Eu vou ter uma opinião um pouco polêmica aqui, porque eu já passei a minha cota de endgame e de funciona. Eu vou ter que colocar um casal em um desses, que é a Daphne e o Simon. Eu colocaria eles no funciona, mas por algumas coisas em específico, eles vão ficar, ai vai me doer, eles vão ficar em dívida de jogo. Para a gravação. Eu não acho que eles mereciam mais, porque eles tiveram um fim que eles mereciam, né? Eles são muito felizes, eles funcionam. As coisas que aconteceram, eles deixaram para trás. Eu acho que isso é um casamento. Acontece coisas que você talvez tenha que perdoar e tenha que deixar para trás. Não tudo, tá? A gente não tem que aceitar tudo, coisas inaceitáveis. Eles mostram que você consegue deixar coisas para trás em nome daquele sentimento maior. Muito complicada a história deles, porque vocês sabem que a série ela deixou muito mais leve o que acontece no episódio. A Daphne descobre o que ele estava escondendo dela. Não tem quem possa me convencer. As pessoas tentam justificar, eu não sei porque eles tentam justificar. Se é porque a série conseguiu aliviar a ponto das pessoas não entenderem a gravidade da situação do que ela fez. Porque ela estava muito consciente, ela fez isso depois que ela descobriu que ela sabia de tudo. Ela abusa dele. Eu não sei se o povo não leva a sério porque é um homem, porque uma mulher para com um homem. Eu não consigo esquecer isso, de como isso foi grave. Eu gosto muito desse casal, então essa é a única justificativa que eu conseguiria. A história deles é uma das minhas preferidas, eu gosto muito. Tudo pelo fake dating, pela química deles, que é muito forte. A gente gosta, muitas histórias a gente compra, não porque o casal é perfeito, mas porque a química dos atores, a química do casal pega a gente de um jeito que faz a gente torcer por eles. Mas eles têm defeitos que é importante a gente ficar atento a ver. Eles se feriram, eles se machucaram, eles sabem disso e eles se perdoaram. Ambos, né? Também o que ele fez com ela, gente. Eu tô falando aqui do que ela fez com ele, porque teoricamente é um pouco mais grave. Ele se aproveitou da ingenuidade dela, da ignorância dela, pra enganar ela. Então o relacionamento deles não foi saudável desde o começo. Ai, gente, eu vou ser cancelada, não me cancelem. Vamos um casal que merecia mais, é o Peter Parker e a Gwen, do espetacular Homem-Aranha. Gosto muito do Homem-Aranha do Andrew Garfield. Muita gente só passou a gostar depois do terceiro filme do Homem-Aranha, que apareceu os três, aí de repente todo mundo gostava de Andrew. Eu, oxente. Pode responder. A Gwen Stacy, ela é uma das melhores namoradas do Peter Parker, porque um relacionamento maduro, eles estão juntos desde o começo. Ela não é a Mary Jane, eu não gosto da Mary Jane. A Mary Jane, ela não gosta do Peter Parker, ela gosta do Homem-Aranha. A Gwen, ela ama o Peter Parker e ela fala, eu tô contigo para te apoiar no fato de você ser o Homem-Aranha. Eu estou com você. Ela tava lá desde o começo. Aconteceu com ela, cara, não se faz. Eu não sei por que fizeram isso, mas é indiscutível que eles mereciam mais. Eu não sei se eles fizeram isso para ter um terceiro filme e trazerem a Mary Jane do Andrew Garfield, eu não sei, mas eles mereciam muito mais, muito mais. Antes de finalizar, vamos ter muito amor no coração, aproveitar esse clima de romance e você não levar para o coração alguns casais que estão em algumas categorias. Você não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar seu like, compartilhar, deixa aqui nos comentários com quais você concorda, com quais você discorda. Então é isso, vamos para o último. O último casal, mas não menos importante, não menos tóxico, é a Rory e o Jazz. Eu precisei colocar a Rory e o Jazz aqui, porque a Rory, ela teve um talento de os 3 relacionamentos dela
serem impactantes na série, às vezes de uma forma não tão positiva. Eu não consigo entender como as pessoas chegam e dizem que o Jesse foi o melhor namorado da Rory. Elas têm coragem de falar isso perto do Logan, que foi sim o melhor namorado da Rory. Eles chegam e falam que o Jesse foi o melhor namorado, sendo que quando ele foi o namorado dela, ele foi um idiota, ele foi um babaca, ele tratava ela que nem lixo. O fato dele sumido e depois aparecido algumas temporadas depois, mudado, amadurecido, como ele era incompreendido, ele só precisava de amor. Ele não era namorado dela nessa época, quem era o Logan. Quando ele fez de tudo para separar ela do Dean, o Dean inclusive foi um personagem que foi arruinado, que tornaram ele um personagem mau para justificar o fato da Rory estar interessada no Jesse enquanto estava com ele. Sabe aquele negócio? As séries fazem muito isso. Eles transformam um personagem num personagem ruim para justificar a protagonista errar com ele e querer que o público torça para essa outra pessoa que aparece. As séries fazem muito isso. Mas ao mesmo tempo, o Jesse, ele não fazia nada de bom para as pessoas torcerem por ele. Ele não dava segurança para ela, ele tratava ela mal, ele era indiferente, ele era distante, ele era emocionalmente disponível. Tá aí uma palavra muito bonita que a gente pode usar para algumas pessoas, emocionalmente indisponível. Ele estava namorando, mas ele não estava com ela. Ela estava no relacionamento sozinha, porque ele não se importava com ela. Ele só se importou em ter conquistado ela e em ter ela do lado dele. Então, em que mundo o Jesse é o melhor namorado para Rory? Eu não sei. No mundo que eu não vivo. Tem muito casal que talvez eu não lembrei de colocar aqui, mas a gente tem o suficiente para fazer parte 2, parte 3, parte 4. Deixa aí nos comentários se eu esqueci de algum. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, me acompanha para ver os outros vídeos. Então é isso. Muito obrigada pela sua audiência. Um beijo. Tchau.